Bom dia, hoje é 7 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Muito bom dia a todas e a todos, começando mais uma segunda-feira aqui neste universo de notícias de negócios e economia. Espero que você tenha descansado esse final de semana, ao contrário do que eu fiz, que foi não parar na minha própria residência por mais de 2 horas. Todo final de semana eu falo, dessa vez eu vou descansar. Aí eu não descanso e inicio a semana mais cansada do que eu estava anteriormente. Porém, com muitas histórias para contar, que não contarei aqui neste podcast, pois neste podcast a gente fala sobre corte de juros que podem ameaçar as moedas emergentes, segundo mais uma gestora. Já conversamos sobre isso nos episódios anteriores, vamos falar mais uma vez. Também vamos falar sobre a política de preços da Petrobras, sobre ele, o segundo maior filme do ano, adivinha qual que é? E dela, a nossa querida agenda semanal. Fica por aí, não esquece de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais e de curtir a sua semana, que tá só começando. Bora pra frente. Alegria, alegria! O ciclo de corte de juros que se iniciou nos mercados emergentes deixa as moedas vulneráveis à depreciação, segundo a Columbia Threadneedle Investment, uma gestora americana que administra cerca de 600 bilhões de dólares. As autoridades monetárias dos países em desenvolvimento, como o Brasil, começaram o afrouxo monetário após aumentos agressivos, desencadeados pelos desequilíbrios globais entre oferta e demanda e inflação induzida pela pandemia. Os preços subiram ainda com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Essas atitudes dos bancos centrais daqui ajudaram as moedas dos mercados emergentes a se valorizar em relação ao dólar durante esse ciclo de alta. Agora, com a inflação em alguns países perto de ser domada, abriram-se oportunidades para as autoridades monetárias relaxarem esse aperto. Só que, segundo a Columbia Threadneedle, os movimentos futuros do Federal Reserve, o Banco Central Americano, ainda são incertos, e uma grande divergência da política monetária de lá com a política daqui poderia enfraquecer as moedas dos mercados emergentes. E o Brasil não foi o único a cortar juros nas últimas 2 semanas. Chile e Hungria se uniram aos países que já começaram esse novo ciclo, enquanto o Fed aumentou a sua taxa básica no dia 26 de julho para o nível mais alto em 22 anos. A Columbia Threadneedle diz que se o Fed ainda estiver subindo juros enquanto os mercados emergentes cortam, existe o risco de que esse processo, que fez as moedas ganharem com as altas de juros, comece a se inverter. É que a América Latina liderou o ciclo de aperto monetário global, levando o real brasileiro e o peso colombiano e mexicano a avanços de 2 dígitos em relação ao dólar no primeiro semestre deste ano. O forint da Hungria também se fortaleceu durante esse período, com os juros no país, que faz parte da União Europeia, mas não da zona do euro, subindo para o nível mais alto do bloco. Os países que pertencem à zona do euro têm a sua taxa de juros atrelada ao Banco Central Europeu. Os países que não pertencem à zona do euro, como a Hungria, têm os seus próprios bancos centrais. No segundo semestre deste ano, o apelo das moedas diminuiu, com as moedas chilena, brasileira e húngara entre as que se depreciaram em relação ao dólar desde o início de julho. Algumas das principais apostas da Columbia Threadneedle em ativos em moedas locais incluem a Indonésia e a Índia, mas a maior parte do risco assumido na carteira é em moeda forte, ou seja, moedas como o dólar e o euro. Para vocês que perguntaram, e para vocês que não perguntaram também, o filme da Barbie ultrapassou $1 bilhão em vendas de bilheteria global na sua 3ª semana desde o lançamento, tornando-se apenas a segunda produção a atingir essa marca esse ano. A Warner Bros. Informou no domingo que o filme arrecadou $53 milhões nos Estados Unidos e Canadá na sua 3ª semana, além de adicionais $74 milhões em outros países. O filme acumula um faturamento de $460 milhões apenas nos Estados Unidos. Essa nova contagem torna a Barbie o segundo filme mais visto do ano, depois de Super Mario Bros. Da Universal Pictures, estúdio da Comcast. Esse filme, que foi lançado em abril, arrecadou $1,35 bilhão em vendas de ingressos até agora. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, voltou a dizer que o governo não interfere na política de preços dos combustíveis da companhia, mesmo depois de novas declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre esse tema. Silveira disse em uma entrevista à Globo News na sexta-feira que a Petrobras informou estar no limite do preço marginal e que deve reajustar os combustíveis caso haja oscilação para cima no mercado externo. O Prats rebateu também na sexta-feira, dizendo que, abre aspas para ele, na reunião com o presidente Lula, o tema dos combustíveis não foi tratado. Todos sabem que a palavra preço sequer foi pronunciada, fecha aspas. Nos últimos 2 meses, os preços do petróleo voltaram a subir. Passaram do patamar de $70 o barril, do tipo Brent, para $85 nesta última sexta-feira. No segundo trimestre, a Petrobras reportou uma queda de 27% da receita de vendas na comparação anual, devido à retração do Brent e de receita com derivados.
O Jean Paul Prats diz que a companhia não está sendo leniente com questões relacionadas à rentabilidade. Segundo ele, a empresa, que é quem define os preços, está atenta a isso. O executivo abriu essa conferência em que ele deu essas declarações, dizendo que é absolutamente desconexa a linha de alegação que relaciona a retração da receita da empresa com a política de preços dos combustíveis. Segundo ele, mais uma vez, abre aspas, tivemos uma queda brutal do brand. Estamos em outras circunstâncias que exigem outras estatais e majors do setor. Caímos abaixo da média do mercado, fecha aspas. Prats disse ainda que é difícil estimar que preço do brand seria necessário para a estatal ter que realizar algum ajuste de combustível. Segundo ele, esse tipo de prática era possível no passado. Só que agora, com os preços mudando a cada 6 horas, é difícil calcular até quando conseguem segurar esses valores. Rufar os tambores. Chegou a agenda semanal, pega o seu bloquinho, pega a sua caneta, pega o seu bloco de notas se você for uma pessoa digital, millennial, Gen Z, e anota o que vai acontecer durante essa semana. Muito importante, porque aí você já pode chegar nos lugares aí que você chega falando, gente, hoje é dia de pá, entendeu? Então é o seguinte, o mercado de juros vai afinar as suas apostas sobre as taxas de juros nesta terça-feira, com a ata da última reunião do Copom, que surpreendeu parte aí do mercado ao cortar a Selic em 0,50 ponto percentual em vez dos 0,25 que eram esperados. A ata da reunião é a versão mais completa do comunicado, é onde tem todos os detalhes do que os diretores discutiram durante essas conversas. Apesar do BC ter indicado continuidade desse ritmo, a curva já está precificando uma chance, ainda que minoritária, de uma aceleração do corte para 0,75 pontos. Segundo Adriana Dupita, economista-chefe da Bloomberg Economics, um ponto de interesse de investidores economistas vão ser os argumentos dos votos para decisão dividida, dado que os integrantes do Copom divergiram em um placar de 5-4. O próximo evento desta semana será a divulgação do IPCA de julho, a inflação. Então teremos aí um suquinho de política monetária durante essa semana. Os juros devem reagir na sexta-feira a esses dados, que podem vir próximos ao zero, segundo estimativas dos economistas. O indicador em 12 meses para o mês de julho deve, no entanto, subir no terceiro trimestre, à medida que começa a sair do índice acumulado a forte deflação no mesmo período de 2022, derivada de corte de impostos. Aí, não satisfeito, na agenda tem também o quê? Inflação dos Estados Unidos, e a expectativa sobre os juros de lá também vão ser balizadas por essa divulgação. O CPI, ou Índice de Inflação ao Consumidor Americano de julho, sai na quinta-feira e deve mostrar uma inflação mensal de 0,2%, igual a de junho, mas com aceleração na comparação ano a ano de 3% em junho para 3,3% em julho. O PPI, ou Índice de Preços ao Produtor, e discursos de dirigentes do Federal Reserve, como Rafael Bostic e Patrick Harker, também podem mover os ativos. E olhando um tiquinho para a agenda política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que mudanças nos ministérios podem ser anunciadas nessa semana, com a intenção de construir uma maioria no Congresso para, abre aspas, atender aos interesses da sociedade, fecha aspas. Partidos de centro e de direita têm cobrado ministérios para votar pautas como o arcabouço, esqueleto fiscal e a reforma tributária, segundo os jornais. E se tu acha que acabou a semana de balanço, esse negócio nunca acaba. É incrível. E aí, sabe o que acontece? Quando acaba de um, emenda no outro já. É uma delícia. Essa semana, teremos a maior fatia dos balanços da temporada do segundo trimestre, com destaque para o Itaú, além dos resultados do Banco do Brasil, BTG Pactual, Eletrobras, Braskem, B3 e Light. A oferta subsequente de ações com que a Copel pretende pulverizar o seu capital e provavelmente ser privatizada também vai concentrar as atenções. A definição de preço, que deve movimentar até 5 bilhões de reais, será nesta terça-feira. Se você não sabe bulhufa sobre a Copel, escute o último episódio, pois lá eu te conto um pouquinho melhor que história é essa. Hora do quadro final do podcast, que acontece todo o final do podcast, começando com o Felipe, que disse que realmente está todo mundo exausto, pois sexta-feira eu fiz um comentário aí de que eu sinto que está todo mundo exausto. O Felipe diz, né, que passou do meio do ano, então é só pensar no ho. E eu também acho que é uma teoria que casa aí com o que você está falando, Felipe, que é agosto e julho foram meses que não tem uns feriado, né? Nós que estávamos acostumados aí a feriado praticamente todo final de semana, lá em maio, entre abril e maio, e aí temos aí uma ausência de feriados que fere o nosso cansaço. O Thiago Lima da Silva, ele não entende nada de economia, mas ele gosta do meu humor, por isso que ele escuta. Mas espera aprender mais sobre economia. Tem que aprender sobre economia, Lima dos Santos Silva, Thiago da Silva. Porque é pra isso que a gente tá aqui. Então, assim, presta atenção nas piadas, mas também presta atenção nas coisas sérias, porque vai ter prova depois no final. O Ivan
Ele disse que gostou bastante do episódio de sexta-feira, que ele não mora no Jardim Europa, porque a gente comentou que a casa mais cara de São Paulo fica no Jardim Europa, ela custa 180 milhões de reais. Aí eu perguntei se alguém morasse por ali, poderia me convidar para um café. Aí o Ivan disse que não mora, mas que eu posso tomar um café na casa dele em Brasília. Tô um pouco longe, Ivan, mas se o dia eu estiver em Brasília, eu entro em contato. Eu vou terminar por aqui, desejando aí uma grande boa sorte para quem estiver na academia nesse horário. Vocês são grandes guerreiros. Boa academia aí, faz por mim, tá? Aumenta o volume da esteira, vai mais rápido. Então, um beijo.